Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início hoje a um podcast, ou a uma conversa sobre LGPD, implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje conosco, meu nome é Andréa Leal, eu sou advogada do FCL Advocacia, e hoje conosco vamos bater esse papo com Romênia Cavalcante, também advogada, parceira do nosso escritório. Seja muito bem-vinda, Romênia. Obrigada, Andréa. Obrigada pelo convite. Eu estou super feliz aqui da gente trocar essa ideia, falar sobre LGPD. Vai ser Bora? bacana, Vai. bora. E uma conversa bem informal, exatamente para que a gente possa levar para as pessoas, os empresários ou os profissionais que estão precisando fazer esse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que a gente sabe que está ressurgindo, né, o tema por causa agora da atuação da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa implementação em moldes bem práticos, tá? Então, não vamos trabalhar muito conceito, não vamos deixar esses conceitos para a galera fazer a pesquisa em casa. E sem juridiquês, porque afinal de contas a gente precisa ter a linguagem que o empresário entenda, que as pessoas da empresa entendam. Perfeito. Então, Vamos embora. se nós pudéssemos, assim, começar, o que é que de pronto a gente gostaria de incentivar ou de orientar o empresário ou os profissionais de departamento a fazer para adequar a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, eu diria que o primeiro passo é, vamos observar os requisitos da lei, vamos nomear o encarregado de dados, a pessoa que vai ser responsável por cuidar da proteção do dado pessoal dentro de uma organização, em paralelo, designar uma equipe que vá conseguir, junto com ele... Opa, vamos devagar, Romênia, calma. Primeiro, designar o encarregado de dados, então, mesmo que a gente não vá trabalhar muito com conceito, então, encarregado de dados, designar exatamente, inclusive porque é uma recomendação, e eu estou dizendo recomendação e não obrigação, porque algumas empresas elas não estão necessariamente obrigadas, mas encarregado de dados. Então, antes de mais nada, vamos, inclusive, desmistificar isso. O encarregado de dados, qual seria a função principal dele nesse processo de início de adequação? Então, o encarregado de dados, ele é um comunicador. Então, ele vai ser o portal, vai ser a ponte de comunicação entre a empresa, entre o titular do dado pessoal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aqui a gente vai chamar de ANPD. Perfeito. Então, ele vai ser essa pessoa que vai, principalmente, fazer a comunicação quando ela se fizer necessária. Tá. Segundo ponto, o encarregado de dados, ele é a pessoa, ele é o profissional habilitado a implementar a LGPD dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Ele vai saber conduzir você nessa fase de adequação, vai saber os procedimentos que precisam ser seguidos, documentação necessária. Então, ele vai ser o seu farol. Ele vai ser o farol de uma empresa na adequação, na implementação da LGPD. Tá. Precisa ser advogado para ser um encarregado? Não. Hoje a autoridade ela ainda está construindo, né? A lei ela não prevê quais são os requisitos, não exige uma certificação, não exige um curso. Ela só precisa ser a pessoa que vai ser responsável pelo caminho do dado, ser responsável pelo dado pessoal. Há uma tendência que a ANPD venha normatizar a atuação desse profissional. Na verdade, não a atuação, mas quais são os requisitos que ele deve preencher para que possa ser o encarregado de dados. Hoje a lei não faz nenhuma exigência, então não precisa ser um advogado, pode ser um contador, pode ser um profissional de TI. Tá. Não. Então a gente está falando em um profissional que ele tem que ter muito mais habilidades de comunicação e orientação, porque ele vai fazer esse processo de gerenciamento desse projeto, que é o projeto de adequação, do que de uma formação específica. Exato. Mas certamente alguém que gosta de ler, né? Que gosta de ensinar. Isso, e que tenha facilidade de comunicação, né? Tá. Porque ele invariavelmente vai precisar entrar em vários setores da empresa, ele vai precisar conhecer os processos então, internos. as habilidades serão muito mais importantes do que a Isso, formação. as habilidades sociais vão ser muito mais importantes do que a formação técnica. Perfeito. Vamos continuar a nossa conversa aqui, então, para o próximo ponto que você estava falando, eu te interrompi, mas vamos voltar, que é, antes de mais nada, o encarregado. Na sequência, a formação de uma equipe. Quando você fala em formar uma equipe, é a nomeação de um comitê? Ou pode ser uma equipe só que está envolvida
e sob a orientação desse encarregado. Qual é o teu pensamento em relação a isso? A lei, Precisa de um comitê? A lei ela não prevê essa exigência de um comitê. Então, isso vai depender muito também do tamanho da organização, da estrutura organizacional. Então, se for uma grande empresa, faz sentido sim ter um comitê, fazer toda a nomeação, designar essas responsabilidades, mas sendo uma empresa um pouco menor, eu não vejo a necessidade não existe a exigência legal de nomeação de um comitê. Então, vai depender da realidade da empresa. Mas, assim, é super interessante que dentro dessa equipe exista um profissional de TI, porque ele vai saber conduzir o aspecto de segurança do dado, de segurança da informação, e uma pessoa que conheça bem a organização, que ajude o encarregado de dados a conhecer os processos, a conhecer o caminho do dado dentro daquela organização. Então, ponto 1 e 2, encarregado e essa equipe que a gente pode chamar de um comitê, um petit comitê de profissionais multidisciplinares que vão auxiliar o encarregado e auxiliar toda a organização, os profissionais vinculados a essa adequação de implementação à Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Então, mas aí eu vou pegar um gancho que você deixou e eu acho fundamental, que é um gancho de conhecer os processos internos para identificar esse caminho de vida dos dados. E eu vi um comparativo muito interessante, que é esse caminho de vida, que é de nascimento até a morte, né? O nascimento do dado, que é o processo de tratamento através da coleta, e a morte, que seria o processo de deletar os dados, de apagar os dados. Então, esse processo de conhecer o caminho do dado, fala um pouquinho mais sobre ele, dessa importância inicial do processo de implementação, que é a empresa conhecer o caminho do dado. Então, a LGPD, ela tem por objetivo mapear o caminho do dado dentro de uma empresa, de uma organização. Mas a partir do momento que a empresa se dispõe a conhecer o caminho que os dados estão ali transitando, ela vai conseguir olhar para dentro dos seus processos internos. Então, ela vai entender se a divisão das equipes está ok, se os procedimentos estão de acordo com o que prevê legislação, do que prevê as boas práticas de mercado. Então, a LGPD, ela traz também essa oportunidade da empresa de olhar para dentro de si e perceber aquilo que pode ser ajustado. Tá, então a gente pode concluir que o processo de governança corporativa, essa definição dos modelos de negócio, elas vão ser um passo importante no processo de adequação da LGPD, porque se eu conheço os meus processos internos, eu vou conseguir mapear o caminho dos dados muito mais facilmente e mapeando eu vou conseguir proteger, né? Que é o processo da lei, é de conhecer para proteger. Então, por isso, fazer esse mapeamento de dados para identificar onde estão eles para que eu possa protegê-los. É isso? Exato, exato. E é um dos caminhos que, durante a fase de implementação da LGPD, é fundamental que o profissional, que o encarregado de dados, que está conduzindo, que está orquestrando esse procedimento, essa adequação, ele tenha acesso a essas informações. Ele vai realmente precisar entender como é o organograma daquela empresa, como é a governança, como são os cargos, qual a descrição desses cargos. Então, isso vai ser fundamental para que ele consiga fazer a adequação da forma mais efetiva possível, da forma mais segura possível. Joia. Eu vou pegar um gancho e fala-se muito que o dado é o novo petróleo, né? Então, a gente vê muito esse clichê, dado é novo petróleo, por causa das dinâmicas de negócios pelo mundo, que a base de dados é que tem sido a base de todos os negócios. Então, dado é o novo petróleo e a gente não deixa petróleo na mão de todo mundo, né? Exato. A gente tem que proteger. Então, se a gente fosse fazer uma analogia de talvez dado é o novo ouro, a gente guarda ouro em cofre, né? Então, a gente não fica deixando na mão de todo mundo. Então, tem essa relação, faz sentido para o dado pessoal. O dado pessoal é, sim, o novo petróleo ou o novo ouro, e por isso as organizações precisam proteger. E mais do que isso, por isso o titular de dado deve entender que aquele é o ouro dele, é o petróleo dele, e por isso deve ser protegido. Faz sentido? Faz todo sentido. Então, e é por isso assim que uma das diretrizes de adequação à LGPD é você, feito esse processo de mapeamento de dados, de entender qual é o ciclo de vida, é você entender, opa, peraí, eu estou pegando realmente aqueles dados que são apenas necessários, eu estou agindo, eu estou coletando os dados de acordo com as bases legais que são disponibilizadas. Então, não faz sentido eu ter um alto volume de dados, primeiro que a lei, ela pede que realmente seja apenas os dados necessários para aquela finalidade. Então, não faz sentido você ter um alto volume de dados
Sendo que é um risco para você guardar e gerir todo esse ativo. Então, realmente, quando você vai adequar a sua empresa à LGPD, você consegue entender se, opa, peraí, faz sentido eu pedir dado A, dado B, se isso eu não vou ser utilizado, ou eu estou apenas pegando um risco a mais para fazer o gerenciamento desse ativo. A minha missão aqui na conversa é pegar ganchos que você vai deixando, Vamos. então eu vou pegar outro gancho, tá? Porque a gente esqueceu de, pelo menos, não conceituar, mas definir basicamente que dados a Lei Geral de Proteção de Dados protege. Foi redundante, mas é isso mesmo. É. Porque é importante definir que são dados pessoais e aí a gente faz essa definição de proteção, o sigilo e a confidencialidade protege um ativo da empresa que é diferente do dado pessoal. Então vamos começar assim. O que é que a Lei Geral de Proteção de Dados protege? Pronto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai proteger o dado pessoal. Não apenas o dado pessoal vai merecer proteção, mas pela LGPD, apenas o dado pessoal vai ser protegido. Então, informações relevantes sobre um viés empresarial, informações sigilosas, sim, elas vão ser protegidas, elas merecem ser protegidas, mas não pela LGPD. Ok. A LGPD vai proteger o dado pessoal e o dado pessoal é todo aquele dado de uma pessoa natural, de uma pessoa física, identificada ou identificável. Então, aqueles dados que, embora não sejam explícitos, mas que por meio deles eu consiga saber quem é você, ele também é considerado um dado pessoal. Então, dado pessoal é todo dado que eu associo a uma pessoa natural. Perfeito. Qualquer dado. Nome, CPF. Era isso que eu ia pedir. Exato. Nome, CPF, informações sobre religião, informações sobre orientação política. Tá. Então, sim, todo dado pessoal. O seu e-mail é um dado pessoal. Tá. Então, acaba que é muito amplo e por isso a gente identifica que a lei protege, ela atinge todas as empresas. Porque Isso. todas as empresas, de alguma forma, Coletam dados pessoais. tratam, né? Tem o processo de tratamento Exato. de dado pessoal. E o tratamento de dado pessoal pela lei é uma vastidão de verbos que você executa com esses dados pessoais da empresa e você estará sempre vinculado a essa adequação legislativa. Então, identificamos que os dados pessoais estão vinculados às pessoas naturais, então não atinge, por exemplo, falecidos, porque é também protegido, esse dado é protegido por outro tipo de lei, e não atinge também os processos empresariais e de segredo industrial, porque também vão ser protegidos por outras leis. Isso a gente também deixou claro. Mas você citou outro ponto que também é muito debatido, o dado pessoal sensível, porque nós falamos em dados pessoais, número de CPF e identidade de registro, mas temos também os dados sensíveis, que são aqueles dados vinculados a dados biométricos, são as fotos, ou dados sobre opiniões políticas, orientação sexual, dados de gênero. E a gente consegue muito rapidamente identificar por que esses dados são tidos como dados sensíveis e por que eles têm um tratamento especial pela lei. Agora você me pegou. Adorei. Mas é importante a gente ressaltar que isso acontece porque nós já tivemos em vários momentos da história da humanidade essa utilização inadequada de dados desse tipo para tratar de forma discriminatória algumas pessoas, de fazer seleções inadequadas por orientação sexual, até mesmo por cor, por raça, por gênero. E raça eu acho tão estranho esse termo, mas é filosofia, não vamos tratar disso aqui. Mas só para que a gente entenda que essa proteção mais específica do dado sensível, ela está vinculada a uma história da humanidade que a gente não pode deixar de lado, que por isso está em pauta. Mas dando sequência ao processo de adequação, identificamos que precisamos reconhecer os processos internos, os profissionais que estarão envolvidos. Tá, mas na prática, e aí? Tem alguma coisa na lei que pode me indicar que é uma obrigatoriedade? A gente pode falar que existem na lei recomendações de documentos obrigatórios que devem ser levados em conta no processo de adequação da empresa? Sim. A lei, ela prevê alguns documentos que você precisa realmente atender. Existe a necessidade de você registrar suas operações, que é registrar o caminho dos dados, em caso de incidente. E aqui, incidente é uma hipótese de vazamento de dados, algum acidente, eu vou fazer até esse paralelo, algum acidente no tratamento dos dados pessoais,
Você também precisa fazer o registro quando isso acontecer. Você precisa registrar os incidentes que acontecerem. Então, existem alguns documentos, sim, que a lei prevê como obrigatórios, mas para além desses documentos que são uma exigência da lei, as boas práticas de mercado e também muito inspirado assim na legislação europeia, nas práticas europeias, as boas práticas de governança se indicam que existam também outros documentos que vão definir a forma de tratamento desses dados Tá. pessoais. E assim, em uma leitura mais rápida, a gente poderia dizer, por exemplo, que um documento que é super importante e é imediatamente é uma política de segurança. Sim. É uma política interna e é um documento que na lei talvez não trate A como lei documento isso, obrigatório, mas a lei traz como boa prática de governança exato. corporativa algumas políticas internas. Então, a gente poderia Exato. citar a política de segurança, a política de privacidade, a política de cookies. A política de guarda e descarte dos documentos, né? Então, as políticas, elas realmente são extremamente importantes para que, mais do que as pessoas que estão tratando aqueles dados pessoais, que esses procedimentos, eles se sobreponham, que os processos se sobreponham às pessoas. Então, as políticas, elas visam garantir que se daqui a 1 ano ou 2 anos, Andréa não for a encarregada de dados, Romênia não participar do comitê, mas que as pessoas que a sucederão vão saber como deve fazer, o que precisa ser observado. E é importante também destacar, Andréa, que sim, precisa ter as políticas, mas mais do que isso, as políticas elas são documentos vivos, tá? Então, ela não é um documento engessado. Então, à medida que boas práticas vão surgindo, à medida que recomendações novas, seja da NPD, enfim, seja da própria legislação, que naturalmente ela vai se refinando, ela vai ficando mais adequada, então as políticas vão precisar ser revistas. E mais do que isso, não adianta você ter uma política bonitinha lá de gaveta se a prática não condiz. Então, sim, você precisa ter uma política, você precisa observar alguns requisitos, algumas medidas de segurança, você precisa ter essas boas práticas, mas de nada vai adiantar se na prática você não cumprir aquelas medidas. Então, eu não estou aqui dizendo que é para ser Não, feita política perfeito. de qualquer jeito, mas só ponha na sua política aquilo que você realmente consiga cumprir. Então, eu vou pegar outro gancho aí que eu gostei desse gancho, que é, então, eu preciso ter políticas, é fundamental para guiar o meu processo, mas elas têm que ser compatíveis com o que acontece de verdade na tua empresa. E Exato. aí isso me puxa para cultura organizacional, É, que né? muito se fala em cultura organizacional, que é o processo de os teus colaboradores, fornecedores, parceiros relevantes, então toda a cadeia que participa do teu negócio está na mesma página, vamos dizer, da cultura organizacional de privacidade e proteção da empresa. E aí vem o ponto. Como implementar uma cultura de privacidade e proteção de dados? E a gente sabe que não é fácil implementar cultura, mas que dicas você daria, por exemplo, para essa implementação de cultura de privacidade e proteção de dados na empresa? Tá, então o primeiro passo é entender que construção de cultura leva tempo. Então você não vai conseguir mudar ou Perfeito. refinar uma cultura de uma empresa, de uma organização da noite para o dia. Então não tem fórmula mágica, não é varinha de condão. Mas assim, você precisa trazer as pessoas para dentro do processo. Então o seu time interno, os seus parceiros, funcionários, profissionais, fornecedores, eles precisam vir para dentro do processo, precisam entender que não é um bicho de sete cabeças. E aqui, especificamente falando de LGPD, eles precisam entender que não é um procedimento a mais que vai ser seguido. Não. É uma nova forma de fazer aquelas atividades que já são feitas dia a dia. Então, eu não tenho uma atividade a mais para fazer por conta da LGPD, mas eu vou fazer as atividades com um olhar atento à LGPD. E um segundo passo é assim, você precisa treinar essas pessoas. Lembra das políticas que a gente falou? Então, elas precisam ser de conhecimento de todos. Então, precisam estar inclusas na capacitação. O tema precisa estar sempre sendo reavivado dentro da companhia, dentro da organização. É treinar, ter paciência e difundir conhecimento. Então, você me pegou dois ganchos, então faz todo sentido em governança corporativa, nesses processos serem implementados num plano de capacitação e um plano de comunicação que se comuniquem e que estejam vinculados, inclusive, a outros processos de adequação legislativa. Porque eu sempre lembro, sempre que a gente conversa com donos de empresas ou gestores de departamento, de que a LGPD é mais uma legislação nesse mar de legislações
que é o Brasil, na realidade, que é o mundo inteiro. Então, é mais uma adequação. E que existem outras adequações que também precisam desse processo de organização, de governança corporativa das empresas e que também precisam estar presentes num plano de comunicação para que esse processo de cultura dê. Então, cultura de proteção ou de prevenção a assédio, cultura de prevenção anticorrupção. Então, esses processos devem estar todos integrados. Então, a LGPD ela não estará, ela não é um tema à parte. Não. Ele é um processo que faz parte da cultura da organização, que por isso, você lembrou bem, ela deve estar presente num plano de comunicação interna para que os colaboradores, parceiros e fornecedores, muitas vezes, sejam lembrados de que a empresa se importa com essa proteção desse novo petróleo, que são os dados pessoais. E também no plano de capacitação, que é esclarecimento sobre, porque ninguém nasce sabendo sobre nada, né? A gente aprende tudo, filosoficamente falando. E sobre a LGPD, a gente também sabe que é um tema muito recente e que tem sido muito desafiador para os profissionais se colocarem nesse processo de agora eu tenho que me adequar o meu procedimento rotineiro à LGPD, que a gente sabe, desmistificando, que nada mais é do que uma cultura de proteção de dados, você proteger o dado pessoal que é de um ser humano, que ele merece essa atenção no seu processo no dia a dia. E só lembrando um ponto que eu acabei esquecendo de falar. Agora você vai puxar. E só lembrando um ponto que eu esqueci de falar, é assim, que para o fortalecimento da cultura é indispensável que haja o apoio da diretoria, da alta administração. Então, essas pessoas, sim, elas precisam estar conscientes de que o apoio dela é fundamental, sobretudo porque, em determinados momentos, o encarregado de dados, ele vai precisar transitar por todos os setores da economia, da empresa, ele vai precisar conhecer realmente os procedimentos internos, então, entre ele não vai poder existir sigilo. E o apoio da alta administração é fundamental para que se consiga fortalecer a cultura. Lembrando que não é imposto, ele precisa dar o acesso, precisa trabalhar todos aqueles pontos, mas sim, o apoio da galera de cima é fundamental. Ok. E eu vou, de novo, puxar o tema um pouquinho para o processo de adequação na prática. Então, a gente também entende, então, acho que ficou compreendido, que devemos utilizar dados pessoais. A lei não vem para proibir a utilização. Não. Ela vem só para direcionar a utilização adequada e segura dos dados pessoais e, por isso, as bases legais. Acho que tem alguns princípios na lei que são muito importantes serem estudados e compreendidos. A gente também não vai falar de um por um, porque a ideia do podcast é realmente um bate-papo, mas ficar atento a esses princípios que devem ser observados e também as bases legais, que são as justificativas, e elas são exemplos taxativos, é uma lista, não é uma lista subjetiva, é uma lista bem direta das bases legais que te permitem fazer o tratamento do dado pessoal, e a gente também sabe que isso alcança desde o tratamento de dados pessoais pelo poder público e também das empresas da iniciativa privada. Alguma das bases legais te chama muito a atenção? Tem se destacado por uma utilização mais corriqueira por parte das empresas, que você quisesse dar Sim. Eu vou só falar um pouquinho antes, assim. Se a gente pudesse resumir, você pontuou e é importante a gente destacar. A lei ela não vem para proibir o tratamento dos dados. Você vai poder continuar vendendo os dados, enfim, fazendo aquilo que você fazia desde que... E se eu pudesse resumir a lei em uma palavra, seria transparência. Você pode fazer o que quiser, desde que você diga ao titular do dado o que você vai fazer e que ele consinta com essa finalidade que vai ser dada. Então, o consentimento, ele é uma das bases legais, é uma das bases que autoriza o tratamento dos dados pessoais, mas o consentimento é uma base que pode ser revogada. Então, eu permito que você utilize o meu dado, mas a qualquer momento eu posso retirar esse consentimento, você não vai mais poder utilizar o dado e você não pode colocar nenhum empecilho para que eu retire o consentimento que eu dei. E é por isso que ela não é uma base de dados que seja comumente utilizada ou que seja recomendada. Existem outras bases, a exemplo de cumprir um contrato, algumas obrigações legais que você precisa tratar aquele dado pessoal. Então, sim, você vai poder continuar utilizando. E, em última instância, o consentimento, que é a autorização dada pelo titular. O consentimento é muito interessante, a base legal do consentimento,
porque apesar de ser uma possibilidade para o tratamento, ele tem que ser claro, inequívoco e expresso. Sim. Então, não é uma base legal que é simplória. Então, Não, por não. isso, normalmente não se recomenda que seja a única ou a mais utilizada. Por isso que a gente coloca sempre de destacar de que muito cuidado na hora de Isso. utilizar o consentimento como a base legal para o tratamento de dados. Então, adorei esse destaque. E trazendo um exemplo prático, assim, nossa, sou empresa, vou contratar um funcionário, e aí eu preciso autorização dele para tratar o dado pessoal? Não, porque a lei já possibilita que, por obrigação legal, por necessidade de cumprimento de contrato, você trate aquele dado Alguns pessoal. dos dados. Isso, exatamente. Isso. Era um dos pontos que eu ia destacar. Desde que você colete apenas aqueles dados que são necessários, e desde que você dê realmente aquela finalidade que você está dizendo que realmente vai cumprir. Então, eu preciso do número da sua carteira de trabalho para registrar o seu contrato de trabalho. Eu não vou poder usar o número da sua carteira de trabalho para uma outra finalidade distinta. Então, vem muito naquilo que eu falei. É a transparência. É dizer o que vai fazer, justificar o porquê de estar usando aquele dado e cumprir exatamente a finalidade que você informou quando da obtenção do dado. Nós conversamos muito sobre tratamento LGPD, então se a gente for conversar aqui nesse podcast, a gente vai longe. Eles vão deixar esse podcast o dia inteiro. Então, para já ir no processo de fechamento dessa nossa conversa, nossa primeira conversa, eu gostaria de fazer esse fechamento com algo que você comentou no começo da nossa conversa, que foi sobre um procedimento vivo. Então, está sempre em processo de ajustes ou de possíveis ajustes de acordo com orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive porque é uma atuação muito recente, então haverá sempre. Então, é sim um processo muito vivo, que é muito comum dos programas, né? O programa de compliance também é um processo muito vivo. E eu gostaria que você fizesse alguns comentários sobre esse processo de revisões, as revisões periódicas. Elas devem ser mais frequentes, menos frequentes, e a gente pode chamar aqui de revisões, são só apenas revisões, são revisões com auditoria, em que momento a empresa já está apta a fazer esse processo de auditoria? Ela está monitorando permanentemente, mas em que momento você recomendaria uma auditoria dos processos que estão acontecendo? Tá, então, sim, é preciso sempre estar fazendo revisões. A periodicidade dessas revisões, ela vai depender muito da maturidade da empresa. Então, é preciso sim que haja alguma evolução. Não faz sentido a gente desenhar uma política, escrever uma política, e daqui a 3 meses, quando ainda tem muitas dúvidas, quando aquela política ela não está bem estabelecida dentro da organização, você revisar. Então, se for assim, você vai estar sempre revisando. É preciso que dê tempo para que aquele processo, para que aquelas recomendações tomem maturidade e, a partir daí, identificar quais são as brechas e quais são as oportunidades de melhoria dentro do processo. E as auditorias também, elas só vão fazer sentido quando esse procedimento ele estiver bem consolidado dentro da organização. E aí sim faz sentido auditar, ou à medida também que uma recomendação ela modifique de modo significativo aquela recomendação que vigorava, né, que vigia anteriormente. Aí sim faz sentido falar em auditoria. Joia. Então, para fechar, eu acho que a gente pode deixar aqui como dica para o pessoal o acompanhamento das orientações da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles têm sido bastante atuantes no processo de produzir conteúdo, produzir orientação. Eu sinto também que eles estão muito disponíveis nesse processo de orientar. Acho que o não medo, acho que esse não é o processo, pelo menos no nosso escritório e na nossa atuação como parceiros, nós não utilizamos o processo de amedrontar as empresas e as pessoas. Pelo contrário, a gente utiliza muito o processo de conscientização de que é importante que a empresa pode e deve aproveitar essa oportunidade de revisar os seus processos internos para se tornar mais eficiente e, assim, melhorar, inclusive, a reputação dela perante o cliente final, que é o titular de dados, que, no final das contas, é o que mais importa e é o que é o foco final. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para fazer esse fechamento de orientação geral que a gente está fazendo aqui nessa conversa. E só fazendo um paralelo com a ANPD, assim, uma palavra que tem sido muito significativa para a autoridade é a boa-fé. Então, eles são conscientes, sim, que é um processo lento de adequação, é um processo lento de fortalecimento de cultura, mas em uma eventual fiscalização pela autoridade, se você demonstrar boa-fé, que está se adequando, mas que alguns ajustes, obviamente, precisam ser feitos, é muito difícil que você seja
multado, que é, né, uma das últimas advertências. Então, é uma autoridade que tem sido muito atuante, apesar da estrutura recente. Ela tem contribuído, sim, com orientações, e são orientações bem didáticas, elas trazem exemplos práticos, assim, que são realmente bem de fácil compreensão e colaboração. Havendo uma colaboração da empresa, eles são conscientes de que é um processo lento, mas que a adequação vai acontecer. E eu esqueci o cara que você tinha. Não, que bom. Eu tinha pedido só para saber o que é que você deixaria como fechamento para essa sugestão que a gente está dando de adequação simplificada ou desmistificada. É que não precisa ter medo, assim, não é um bicho de 7 cabeças que você vai estar trazendo para dentro da sua empresa, LGPD, não se assuste, é fazer as coisas que você já fazia, mas com um olhar de proteger o dado pessoal. Que bom. Apenas isso. Que bom. Que bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro papo. Nós continuaremos abordando e aprofundando mais temas específicos sobre LGPD e sobre outras adequações legislativas. O nosso escritório, ele atua com adequações do compliance e também das resoluções do COAF. Para retirar dúvidas, deixar a tua sugestão, faz o teu comentário aqui, deixa a tua sugestão de temas que você precisa desmistificar para adequação na tua empresa e nós seguimos por aqui. Até o próximo episódio.